Olá pessoal, saudações a todos. Esse é mais um vídeo referente à aula de Laboratório de Circuitos e Técnicas Digitais na Universidade Federal de Santa Catarina. E o assunto desse vídeo é projeto hierárquico. Vamos lá então. Bom, os objetivos nesse vídeo e nessa aula são entender o conceito de projeto hierárquico e fazer implementações de projetos em VHDL usando as diretivas Component e PortMap, que são as diretivas que permitem o trabalho em VHDL com projeto hierárquico. Começando então uma introdução ao projeto hierárquico, vamos entender do que se trata o projeto hierárquico. É uma abordagem de projeto que na verdade não é utilizada apenas em VHDL, tá? Mas em VHDL a ideia é compartimentalizar o projeto em múltiplos componentes que podem ser criados separadamente e depois integrados e reutilizados. Então, a função do projeto hierárquico basicamente é permitir o reuso de código. Se a gente tiver algum tipo de circuito, no caso do VHDL, que a gente quer projetar, que tem partes que se repetem várias vezes dentro do meu circuito, o que a gente pode fazer é escrever o código de apenas uma dessas partes que se repetem e utilizar várias vezes esse código, né, para fazer a implementação da parte que se repete. Basicamente, então, o que a gente faria é descrever um componente usando um arquivo VHDL próprio para esse componente, né? Esse componente, na verdade, essa descrição vai envolver entidade, arquitetura e etc, né? E uma vez descrito esse componente, a gente pode declarar ele em um projeto de mais alto nível e criar várias instâncias desse componente e conectar da forma que a gente desejar. Então, basicamente, é isso que a gente faz num projeto hierárquico no contexto de VHDL. Esse tipo de abordagem não só permite o reuso de código, mas também facilita a leitura, o entendimento e a manutenção do código, que são características comuns a um código escrito na forma de projeto hierárquico em VHDL, com um código escrito também de forma hierárquica em outras linguagens, em linguagens de programação, linguagens que nem são de descrição de hardware, tá certo? Beleza. Vamos começar já com um exemplo, né? Nossa abordagem aqui no laboratório é trabalhar com muitos exemplos, tá? E vamos ver então o projeto hierárquico no contexto da implementação de um somador de números de 4 bits, usando half adders e full adders. A gente já trabalhou um pouquinho com half adders e full adders na aula anterior, tá certo? A ideia então dos half adders e full adders são fazer partes de somas de números de múltiplos bits. Então é aquela história, eu quero somar dois números de 4 bits, a gente pode usar o mesmo algoritmo que a gente usa na álgebra convencional para fazer somas de números decimais de múltiplos bits. Então fazemos a soma coluna a coluna e tem aquela história do vai 1 ou vai 0, enfim. Na primeira coluna eu tenho dois elementos sendo somados e dois resultados sendo entregues aqui, como resultados dessa soma, que é o resultado da soma e a carga para a próxima coluna de soma. Aqui na segunda coluna, né? Na primeira coluna então eu somo 2 e entrego o resultado e carga. Na segunda coluna eu somo 2 bits com mais a carga da soma anterior e gero como resultado da soma e a carga para a próxima soma, e assim por diante. Como na primeira coluna a gente tem a soma de 2 bits apenas, usamos um half adder para fazer isso. O circuito que faz essa soma então é denominado half adder. Já na segunda coluna e nas demais colunas temos somas de 3 bits, então, que entregam 2 bits como resultado, o resultado da soma e a carga para a próxima soma. Tá? Então, claramente, para implementar essa soma aqui completa de números de 4 bits, o que a gente precisa é um half adder para fazer a soma na primeira coluna e mais 3 full adders para fazer as somas nas outras 3 colunas. Beleza? Então, temos repetição de coisas aqui no circuito que a gente precisa. Então, estruturando esse circuito, né, a gente chega nisso aqui como um circuito de um somador de números de 4 bits. 3 full adders e um half adder. B0 e A0, então, são os bits aqui. Então, a ideia é chamar, por exemplo, essa palavra, esse número de 4 bits aqui de cima de A, o de baixo de B. A0 seria o bit menos significativo de A, B0 o menos significativo de B. Aí, A1, o segundo menos significativo de A, B1 o segundo menos significativo de B, e assim por diante.
Tá? E daí, então, com essas denominações e usando half adders e full adders, a gente tem aqui um circuito que faz a soma, né? O half adder soma B0 com A0, entrega S0 como resultado, que seria o bit menos significativo do resultado da soma, e também entrega um carry aqui, uma carga, né, que vai para o próximo full adder. Beleza? O full adder aqui, né, para o primeiro full adder faz a soma de A1 com B1, com o carry, daí entrega uma soma e também um carry, a carga para a próxima soma, e assim por diante. Essa é a estrutura do circuito que a gente deseja implementar, e a ideia é usar projeto hierárquico para, já que o full adder se repete aqui, né, temos 3 full adders, basta a gente descrever um e reusar ele, né, no contexto aqui do somador. Beleza, a gente teria então uma hierarquia como essa descrita aqui, né? Um somador.vhd, que seria o arquivo que descreve o circuito como um todo, ou seja, seria o topo da nossa hierarquia, né? Seria a nossa top level entity, a entidade topo da hierarquia. Tá? E internamente teríamos mais 2 componentes, o full adder e o half adder, full adder descrito em fulladder.vhd, half adder descrito em halfadder.vhd. Vamos lá então. Primeiro passo então nesse projeto seria descrever o full adder, descrever o half adder nos seus arquivos respectivos, beleza? Aqui indicados os nomes dos arquivos, o nome tem que ser igual da entity e assim por diante aqui, a mesma coisa para o half adder. Tá? Então isso aqui, esse tipo de projeto a gente já fez na aula anterior, basta repetir a lógica que a gente tem basicamente o half adder e o full adder disponíveis para a gente poder usar lá no nosso somador.vhd. E aqui, finalmente, está o código do somador.vhd, o código completo desse somador, tá? Onde o half adder e o full adder são integrados. Vamos entender esse código. Bom, a gente está projetando esse cara aqui, né? Temos um half adder, 3 full adders. Half adder é que eu chamei de HA, né? E os full adders de FA1, FA2 e FA3. Quais são as ports que eu tenho nesse circuito? Temos A3, A2, A1, A0, B3, B2, B1 e B0, que são entradas, né? Que eu posso agrupar em palavras de 4 bits, então eu posso agrupar A3, A2 e A1 e A0 em uma palavra, B3, B2, B1 e B0 em outra palavra. Tá? Temos também 5 bits de saída, tá? Já que se eu somar números de 4 bits, 2 números de 4 bits, meu resultado pode ter até 5 bits. E temos, portanto, essas ports de saída S0, S1, S2, S3, S4, que podem ser agrupadas numa port só do tipo Standard Logic Vector, né? Uma palavra de 5 bits. Então, considerando isso que eu acabei de falar, eu vou ter as ports que estão descritas aqui. Temos as ports A e B de 4 bits, né? Standard Logic Vector 3 down to 0. E a saída, as portas A e B são de entrada, in, e a porta de saída S, que é uma saída de 5 bits, portanto, Standard Logic Vector 4 down to 0, out também, saída. Bom, além dessas portas que eu escrevi, claramente eu tenho 3 signals, ou seja, 3 conexões internas aqui no meu circuito, que eu denominei C0, C1 e C2. Tá? Na verdade, deveria ser C2, C1 e C0. Agora sim, corrigir aqui a ordem de significância de C2, C1 e C0, né, que são os signals internos aqui ao meu circuito, para ficar equivalente ao que eu tenho aqui no meu código. Então, claramente, eu preciso desses 3 signals. Eu denominei C2, C1 e C0, que são as conexões internas aqui ao meu circuito. Beleza. Signals estão declarados aqui, então os 3 que eu preciso, chamei de C0, C1 e C2. Não declarei como Standard Logic Vector. Poderia declarar como Standard Logic Vector, mas aqui acabou ficando assim, como Standard Logic mesmo. É bom ter essas variações aqui para a gente ver o que pode ser feito. Beleza? Então tá, vamos entender agora o restante desse código, que tem bastante novidade aqui em relação ao que a gente viu até agora. A primeira coisa que eu tenho aqui é a declaração de 2 components, o component half adder e o component full adder. Tá? Quando eu declaro eles dessa forma, tá? Basicamente o que eu tenho aqui é component half adder is e a declaração das ports desse component, que deve ser exatamente igual, essas ports estão, como essas ports estão descritas lá na entidade half adder. Tá?
E é isso, componente fullheader is, daí também as ports como elas estão descritas lá para a entidade fullheader lá no arquivo fullheader.vhd. Pronto, declarei os components, eu posso usar eles no meu projeto. E como que eu faço isso? Criando instâncias deles e conectando essas instâncias da forma que for adequada para o meu circuito. Então eu tenho aqui a criação de uma instância para o Hall Feather, que eu chamei de HA, então HA é um nome arbitrário para uma instância do meu Hall Feather. Uma instância aqui do meu fullheader, nome arbitrário que eu dei para ele foi o FA1, que é o que eu tenho aqui, FA1. Tá? Mais uma instância do fullheader, uma segunda instância do fullheader, que eu chamei de FA2, que é o que eu tenho aqui. E mais uma outra última instância do fullheader, que eu chamei de FA3, para bater aqui com a minha figura. Né? Beleza, então eu tenho aqui as 4 instâncias que eu preciso, 3 de fullheader e uma de Hall Feather. Beleza, vamos lá. Como é que eu conecto então uma instância, por exemplo, essa do Hall Feather aqui, aos elementos do meu circuito aqui, aos signals e ports do meu circuito? Eu uso Port Map. Tá? Port Map, então, aqui à esquerda, eu tenho as ports do meu elemento, do meu componente, né, do meu Hall Feather nesse caso. E à direita, o que eu tenho são os signals ou ports onde eu quero conectar ele, né, essas ports aqui do meu component. Aqui eu tenho ports e signals da entidade topo, nas quais eu quero conectar as ports do meu Hall Feather. Tá? Vamos só ver isso com bastante clareza. Olha só. Na declaração do componente Hall Feather, então, meu Hall Feather tem as ports A, B, S e Cout. São ports do Hall Feather, não do somador. O somador tem até ports com os mesmos nomes, mas isso não é um problema porque A, B, S e Cout aqui, essas ports, estão no contexto do Hall Feather. Quando eu escrevo o port map para o meu Hall Feather, eu sempre tenho que colocar o nome dessas ports aqui à esquerda. Tá? Tem outra forma de escrever isso, já vou mostrar a seguir. Então eu coloco o nome dessas portas à esquerda e à direita, depois do operador de mapeamento aqui do VHDL, eu coloco as ports ou signals da minha entidade topo nas quais eu quero conectar as ports do meu componente aqui, no caso do Hall Feather. Beleza? Então o que eu quero fazer aqui? Eu quero que a port A do meu Hall Feather, tá, seja conectada em A0 do meu somador. Tá certo? Quero que a port B do meu Hall Feather, né, a port B aqui do meu Hall Feather, seja conectada a B0, a port B0 do meu somador. A port S do meu Hall Feather eu quero que seja conectada a S0 do meu somador. E finalmente Cout, que é o que eu tenho aqui, essa port de saída de carry do meu Hall Feather, eu quero que seja conectada ao signal C0 do meu somador. Beleza, pessoal? Então é assim que é feito o mapeamento entre ports do Hall Feather e elementos, né, ports e signals do somador, da entidade onde essa instância do Hall Feather está sendo utilizada. Beleza, vamos ver aqui para o FA1. FA1 é um fullheader, tá? A port A desse fullheader, né, as ports do fullheader estão aqui, A, B, C, IN, S e Cout. A port A desse fullheader do FA1 ligada em A1, que é uma port aqui do meu somador, .vhd, tá? A port B do meu fullheader, né, que seria essa aqui, ligada em B1, na port B1 do meu somador. A entrada CIN, né, a port também de entrada CIN do FA1, ligada em C0, né, no signal C0 do meu somador. E a port S do FA1 ligada, que é de saída de soma, ligada em S1, a port S1 do meu somador. Finalmente, Cout, né, saída de carga, de carry desse FA1 aqui, ligada no signal C1 do meu somador. Beleza? Então também vimos aqui como são feitas as conexões para FA1 e as outras conexões, FA2 e FA3, seguem a mesma lógica. Tá? Então eu vou estar ligando justamente as ports do fullheader, dessa instância do fullheader denominada FA2, em ports e signals no contexto do meu somador, tá certo?
Isso aí tem uma analogia com em programação de software, né? Variáveis que existem no contexto de uma função, por exemplo. A gente pode passar os valores de variáveis no meu código de nível topo para uma função, mas internamente a função tem variáveis que são válidas para o contexto daquela função, tá certo? Só fazendo uma analogia simples aí para tentar deixar isso aqui mais claro, que a gente sabe que entender essas conexões aqui não é trivial, né? Não é na primeira vez que a gente observa ou aprende que a gente entende, mas praticando isso fica bem tranquilo. Então vamos lá, descrição das conexões. Aqui tem uma forma alternativa para escrever esse código, onde o port map é feito de outra forma. Então nesse código aqui eu tenho a mesma coisa que no código anterior. Deixa eu voltar lá para o código anterior. Então, resumindo esse código anterior, tem aqui uma entidade somador declarada com as suas ports, a architecture dele. Na architecture a gente tem a declaração dos components e dos signals, primeiramente, depois inicia-se a architecture, declaração de instâncias dos components e conexão, beleza? Naquele código eu tenho a mesma coisa. Meu somador, a entidade aqui declarada, com suas ports, são as mesmas ports do código anterior. Daí começa a architecture do meu somador, com seus signals, beleza? Declaração dos components, também é o que eu tinha lá. Daí inicia-se a architecture com o begin. E temos os port maps. Só que aqui o port map está sendo feito de uma forma mais direta, né? Sem o mapeamento descrito em detalhes. E o que significa isso aqui? Que a sequência das coisas que aparecem aqui vão ser conectadas na sequência das ports que aparecem aqui no meu component, tá certo? Então a 0 vai ser ligada na primeira port do half header, que é A, B0 na segunda port do half header, que é B, S0 na terceira port, que é S, e C0 na quarta port, que é Cout. Enfim, aqui o mapeamento é feito em função da sequência que as coisas aparecem, enquanto que naquela outra forma o mapeamento é explícito. Você sabe exatamente em qual port está conectando cada signal ou port aqui da entidade topo. E além disso, eu não preciso aqui obedecer a ordem, a sequência exata das ports que aparecem na declaração do meu component. Aqui eu posso trocar essa ordem sem problemas, já que são conexões ou mapeamentos explícitos, tá certo? Nos implícitos não, eu tenho que respeitar a sequência que as coisas aparecem. Beleza. Então, é isso aí para fazer o projeto desse somador de 4 bits. Vamos para um segundo exemplo, onde a gente vai usar esse somador para construir um multiplicador por 3, construído usando daí basicamente duas instâncias desse somador que a gente já descreveu em outro arquivo, digamos assim, o arquivo somador.vhd. Uma coisa importante eu ressaltar aqui, na verdade existem formas mais simples até do ponto de vista de código, fazer somas de 4 bits em VHDL. A gente pode usar bibliotecas, né, como a biblioteca de aritmética lá do I3E, para ter o operador soma disponível e conseguir fazer somas de palavras de múltiplos bits, sejam essas palavras consideradas com sinal ou sem sinal. A gente está fazendo dessa forma aqui, obviamente, por questões didáticas e porque, eventualmente, a gente pode querer personalizar no nível de porta lógica uma operação de soma para otimizar ela em algum sentido. Então, é útil você fazer dessa forma na prática, não é sempre útil, porque a gente pode usar bibliotecas e ganhar produtividade no projeto de um circuito mais complexo, tá? Mas o principal objetivo aqui é entender o projeto hierárquico, é usar esse exemplo para entender projeto hierárquico, tá certo? Então vamos lá. Nesse segundo exemplo, então, a ideia é fazer um multiplicador por 3, bem simples, só somando x com ele mesmo e com ele mesmo de novo. Então, x mais x me dá 3x e eu tenho um multiplicador por 3. Construído usando dois daqueles somadores de 4 bits. Então aqui eu tenho um daquele somador que a gente já acabou de ver o código. Temos então x nas duas entradas dele, o resultado vai ser 2x aqui, tá certo? E finalmente 2x entrando nesse outro somador, com x fica 2x mais x, 3x. Então aqui um multiplicador por 3, somando x 3 vezes, basicamente. Temos aqui nesse circuito esta arquitetura, esta hierarquia,
o multi3.vhd, que vai descrever o multiplicador como um todo, somador.vhd, que descreve o somador que a gente usa duas instâncias aqui, vai usar duas instâncias para implementar o multiplica por 3. E além disso, temos full adders e half adders internamente aqui ao somador de 4 bits. Beleza? Uma hierarquia um pouco mais complexa, com mais um nível aqui, digamos assim. Tem um detalhe importante aqui, o nosso somador tem entradas de 4 bits e a saída de 5 bits, né? Foi isso que a gente viu ali no projeto dos slides anteriores. E, portanto, temos um problema de dimensão aqui, né? De portas, né? Essa saída do meu somador de 5 bits está conectada numa entrada que é de 4 bits do próximo somador. Aí, claro, a gente vai ter que fazer alguma coisa aqui. O mais óbvio é desprezar o bit mais significativo do resultado dessa soma aqui. Tá? E, naturalmente, a soma não vai dar, portanto, né, a soma não vai dar exata ou correta. Quer dizer, a multiplicação por 3 não vai dar correta para certos valores de entrada. Tá? Isso aí eu não vou entrar em muitos detalhes, porque eu quero que vocês vejam isso acontecendo com o circuito funcionando e procurem entender por que esse problema está acontecendo. Beleza, o código do multiplicador por 3 então está descrito aqui. Tá? Entidade multi3, então, como eu falei, né, um arquivo denominado multi3.vhd, portanto. Temos como ports x e y, x de 4 bits e y 5 bits para casar aqui com a saída desse somador. O problema de dimensões aparece aqui nessa conexão, tá certo? Isso vai ficar evidente no código. Queremos usar o somador. Tá? Lá internamente ao somador ele usa half adders e full adders, mas pouco importa aqui para a gente. Como queremos usar o somador aqui, né, no multi3, a gente precisa declarar ele como um component aqui no início da architecture. Né? Precisamos também de um signal interno para essa conexão. Chamei de S aqui, de 5 bits. Notem que eu coloquei 5 bits para esse signal, para ele conectar certinho com o somador. E feito isso, agora eu posso declarar as duas instâncias, que eu chamei uma de sum1 e a outra de sum2, do meu somador. Tá? Sum1 instância de somador e sum2 instância de somador. Como é que está conectado esse primeiro somador de entrada? Tenho esse port map aqui. A entrada A dele está ligada em X. Né? A ligada em X. A entrada B ligada em X também. Tá lá. E a saída S do meu somador, está aqui essa saída S, está conectada ao signal S do meu multi3 aqui, né? Dentro do contexto da arquitetura do meu multi3, do meu multiplicador por 3. Beleza? Aqui notem que eu tenho o mesmo nome para as duas coisas, que não é um problema, porque o que eu tenho à esquerda está no contexto do componente somador, né? Componente somador é bom. Do componente somador, tá? Esse S aqui, portanto, é port do somador. E esse outro S aqui está no contexto de multi3. E no contexto do multi3, o S é um signal. Tá aqui, então, portanto, saída de sum1, dessa instância do somador, ligada ao signal S que eu tenho na minha architecture do multiplicador por 3. Beleza, o próximo somador aqui, né, o port map dele descrito aqui. Então, eu tenho as ports ABS dessa instância ligadas a port A ligada a X, tá bem claro isso aqui. Port B ligada a S, a esse signal interno aqui. Tá bem clara essa ligação aqui, mas eu sei que o meu signal é de 5 bits e a port é de 4 bits. O que está sendo feito para que essa conexão funcione é desprezar o bit mais significativo de S, ou seja, o bit mais significativo do resultado dessa primeira soma. E como é que eu faço isso? Bom, simplesmente indexo aqui os bits que me interessam para serem conectados em B, né? Que são os bits com índices de 3 até 0 do signal S da minha architecture multi3. Beleza? Finalmente a saída S dessa instância do somador, saída S aqui, está ligada em Y. Beleza? Que é o que vai me entregar daí o resultado da multiplicação por 3. Claro, não vai funcionar perfeitamente para todos os casos em função dessa necessidade de desprezar um bit aqui para as coisas se conectarem. Como que eu poderia resolver isso na prática? Usar um somador um pouco maior aqui, ou já usar duas instâncias de um somador de 5 bits, caso eu queira multiplicar
um x de 4 bits por 3, beleza? Isso é tranquilo ser feito, né? Talvez eu precise de mais bits, enfim, isso não é um problema que nos importa por enquanto. Tá, então aqui está o port map com um mapeamento explícito, né? Onde eu posso inclusive trocar a sequência dessas conexões. E o port map com mapeamento implícito, onde eu coloco a sequência do que eu quero conectar na sequência que aparecem as ports aqui do meu component. Então o X aqui está ligado em A, esse outro X está em B, né? O mesmo X, mas em outra port, em B, e esse S aqui ligado na port S aqui do meu somador, beleza? Enfim, isso aqui é só uma outra forma de escrever a mesma coisa. Perfeito, então vistos esses exemplos, a gente pode partir para as tarefas. E são 3 as tarefas que vocês terão para fazer na aula de hoje. Mas antes de eu falar sobre elas, vou fazer uma observação importante. Tá? A gente está trabalhando com um projeto hierárquico e quer ver ele funcionar no nosso emulador ou eventualmente numa plataforma de hardware lá específica, tá certo? Para que a gente consiga estimular o nosso circuito, seja na plataforma ou no emulador, a gente precisa fazer aquele mapeamento do que eu tenho de entradas e saídas no meu emulador ou no meu hardware com as entradas e saídas do meu circuito. Mas claro, eu quero estimular só a top level entity, a minha entidade topo da minha hierarquia. Por quê? Porque é ela que vai receber os dados, né? As conexões internas estão todas feitas internamente a essa entidade topo, na architecture referente a essa entidade topo. E daí os sinais que a gente colocar nas entradas, nas chaves e eventualmente conectar nos LEDs, eles vão se propagar por dentro, pela hierarquia toda, digamos assim. Tá? Então a gente só precisa conectar chaves, LEDs e etc., né? Qualquer outra coisa da nossa plataforma de hardware ou do emulador. A gente só precisa conectar essas coisas na entidade topo. E temos 2 formas, no caso do emulador, de fazer isso. Conectar ports do top level entity SWLED aqui usando o mapper, né? Eu já mencionei na aula anterior, que é aquela opção do emulador, ou se não, nomear as ports da top level entity como SWLED key também, que é outra opção que a gente tem. Beleza? Feita essa ressalva, então, que esse mapeamento só precisa ser feito para a top level entity, né, para a entidade topo da nossa hierarquia, podemos prosseguir para as tarefas que eu vou simplesmente resumir aqui nesse vídeo. Né? Primeira tarefa, fazer a implementação do somador de 4 bits, basicamente aquele código que já foi divulgado, aí, né, fornecido para vocês nos slides, só que vocês precisam antes fazer a implementação do half adder e full adder, seguindo o que vimos na aula anterior, criar esses 2 arquivos e fazer a implementação bonitinha, depois pegar o código que já está pronto, somador.vhd, e colocar lá, instanciando o half adder e full adder que vocês descreverem. Né? Finalmente, fazer o mapeamento de portas e emulação do circuito. Segunda tarefa, implementar aquele multiplicador de 3 bits, procurem ver o problema que eu mencionei aqui, né? Que a gente está desprezando um bit, vai ter tipo uma saturação nessa soma, portanto o resultado vai dar perfeito, vai dar correto para uma faixa de valores apenas. E a terceira tarefa, daí já é uma tarefa mais inédita, né? As 2 primeiras o código está fornecido praticamente para vocês. Mas a terceira tarefa, a ideia é implementar um circuito que é somador e subtrator de 4 bits. Ele é capaz de realizar soma, subtração com 2 operandos, né? Números binários sem sinal, apesar que o resultado vai ser entregue em complemento de 2, mas não vamos nos preocupar com isso por enquanto. E também é capaz de fazer incremento e decremento. Então a gente vai ter uma entrada de controle, além das entradas dos operandos. Então no somador que a gente fez, a gente tinha A, B e S, né, como entradas e saída. E aqui a gente vai ter mais uma entrada C. E essa entrada C vai permitir a gente selecionar de que forma que esse somador subtrator vai funcionar. Se ele vai fazer soma de A com B, fazer subtração A menos B, ou fazer incremento de A mais 1, ou decremento de A menos 1, de acordo com essa tabela aqui. Então, C é uma entrada de 2 bits. Se esses 2 bits são 0, 0, o soma sub deve funcionar como um somador. Se C for igual a 0, 1, deve funcionar como um incrementador, faz A mais 1. Se for 1, 0,
faz A-1, decrementador de A, e se for um 1, aí sim faz A-B, faz a subtração A-B. Perfeito. Bom, claro, vocês não vão precisar projetar esse circuito aqui, ele já é dado. Tá? O que eu tenho aqui na arquitetura aqui do meu projeto, da minha Top Level Entity, são na verdade só dois tipos de components, o Full Header, que é um componente que vocês já usaram nos projetos, já devem ter usado nos projetos anteriores, né? Já viram na aula anterior, e um outro novo componente ModB. Vocês vão precisar então usar o Full Header, que já deve estar pronto em função das tarefas anteriores, e o ModB, que é um componente que vocês devem projetar. Além disso, tem uma port aqui, uma porta shore, que bom, a gente pode implementar isso aqui com o operador shore do VHDL mesmo, sem problema. Então, precisamos do componente Full Header e do ModB. O ModB vocês têm que projetar. Temos aqui a tabela verdade do Full Header, né, que essa tabela já foi vista, inclusive, na aula anterior. Está aqui disponível para fazer o projeto, eventualmente. Vocês viram como fazer projeto lá na aula de teoria, né, aquela história, por exemplo, usando o mapa de Carnot. Mas o Full Header já está projetado, vocês não precisam fazer esse projeto, vocês precisam fazer um projeto para o ModB, que é um circuito que tem 3 entradas e uma saída, simplesmente. É um componente que tem 3 entradas e uma saída. Beleza? A tabela verdade dele está dada, vocês têm que encontrar a equação booleana para essa tabela verdade, para depois implementar isso aqui. Tá? Então, o ModB vocês vão implementar, sei lá, em modb.vhd, fullheader.vhd já está pronto, daí depois vocês precisam integrá-los no arquivo SomaSub de acordo com aquele arquivo, a arquitetura dada aí do projeto, beleza? Finalmente, conectar com as chaves e LEDs do kit ou do emulador e fazer a coisa funcionar para ver o somador subtrator funcionando de acordo com a sua especificação. Tá? No final vocês vão ter essa arquitetura aqui, então essa hierarquia aqui, somasub.vhd como topo da hierarquia, fullheader.vhd e modb.vhd, os dois outros elementos dentro dessa hierarquia. Mas, além das tarefas, tem uma sugestão de estudo avançado, que é implementar um somador de números de 8 bits, usando half headers e full headers, e para tal pesquise sobre a estrutura for generate disponível em VHDL e use-a para fazer essa implementação, tá certo? Então, só uma sugestão de estudo avançado. Vamos precisar aprender então como usar o for generate. Tem bastante informação sobre isso disponível na internet. Maravilha, pessoal? Então é isso, vídeo da aula de hoje, mãos à obra.